Então, esse PDF, graças a Deus, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Ciências Bíblicas nível médio. E agora a disciplina é exegese. Exegese que nós estamos estudando junto com hermenêutica. Acabamos de ter aqui a aula de hermenêutica e vamos ter agora exegese ou introdução à exegese. Vocês veem aí que nós já estamos fazendo o compartilhamento do livro Introdução à Exegese Bíblica, do Michael Gorman. Bem, um livro que ele é lançado aqui pela Thomas Nelson Brasil. Você tem aqui do lado aqui, ó, completo, lógico e prático. E por que completo, lógico e prático? Porque nós precisamos fazer o estudo da palavra de Deus o mais completo possível. O mais completo. A hermenêutica ela é bem prática. A hermenêutica pode ser feita com a Bíblia em português mesmo, com um nível fundamental e um nível médio de estudo. Já a exegese é realmente algo mais acadêmico. Porque com a hermenêutica, o que acontece com a hermenêutica? Vou permitir aqui a pessoa entrar. Bom. Muito bem. Giovanni apareceu, né, irmão? Com a hermenêutica, você vai servir os irmãos na igreja, na escola bíblica dominical e até nos seminários. Com a exegese, o que vai acontecer? A exegese são os acadêmicos. Exegese é com esse pessoal que trabalha o texto bíblico na maior amplitude possível para um pequeno público. Quem é o pequeno público? De outros estudiosos, de gente que realmente pega o texto para poder fragmentar o texto e ir no detalhe do detalhe. É palavra por palavra, é frase por frase, é versículo por versículo, é perícope por perícope, é uma recriação do texto. Quer dizer, ao mesmo tempo que você está servindo a igreja de Deus com as pessoas mais simples do dia a dia, você também pode ser chamado para poder ensinar em outros níveis, inclusive níveis acadêmicos, ou então defender a estrutura do texto diante de outros estudiosos. Ou pelo menos se defender quando algum estudioso disser assim, lá nos originais não está escrito isso, nos originais não está escrito isso. Ele disse, né? Aí você que não tem acesso aos originais fala o seguinte, talvez não, talvez sim, não sei. Através da exegese você consegue chegar lá. Por isso que a gente vai fazer aqui compartilhamento de tela com esse texto, tá bom? E com esse livro, esse PDF. Se vocês não puderem imprimir ele, tentem comprá-lo pela internet ou vão imprimindo aos poucos, tá bom? Vão imprimindo aos poucos. Vamos lá para o compartilhamento. Perfeito. Introdução à exegese bíblica. Vamos aqui. É sempre bom a gente começar a leitura do livro por aqui, olha. Você vai para o sumário do livro. Você vai comprar um livro, vai para o sumário. Sumário é justamente para saber o que tem lá dentro. Nós vamos ter aqui, ó, onde está vendo a mãozinha aqui, ó, orientação, a tarefa, o texto, os elementos, tudo isso nós vamos estudar no curso nível médio. A pesquisa, a análise contextual, contexto histórico, literário, canônico de texto, a análise formal, a forma, estrutura e movimento do texto, a análise detalhada do texto, síntese, reflexão, interpretação teológica, o texto de hoje, aprimoramento e ampliação da exegese, sugestões e recursos, a exegese e o exegeta, erros a evitar. Eu já adiantei e mandei o livro para vocês, porque que nós vamos ter só uma aula por semana, mas você pode pegar e começar a ler o livro antes.
embora que nós estamos lá no nível básico e está ocupando bastante o nosso tempo, foi por isso que nós simplificamos também com 2 disciplinas do básico e 2 disciplinas do médio, para que assim vocês tenham o melhor aproveitamento possível. Por onde que nós vamos começar hoje? Nós vamos começar aqui, ó, parte 1, que é o da tarefa, a orientação. Tá bem? Capítulo 1 deste livro. Capítulo 1 do livro. Uma citação aqui de Santo Agostinho do livro Confissões. Eu tenho esse livro bem aqui, ó, aqui em cima, ó, Confissões. Pegue e leia. Pegue e leia. É uma música. Uma criança cantando essa música e Santo Agostinho ouviu e ele entendeu que ele devia pegar a Bíblia e ler. Pegue e leia. Frase ouvida por Agostinho de uma criança brincando, segundo as Confissões. Aí está 8:12, que é o capítulo 8, parte 12. Depois uma citação de Karl Barth, que nós também já falamos bastante no curso básico, também, Karl Barth. E agora vem o fim. Então, ouça meu conselho. Exegese, exegese e mais exegese. Quer dizer, pesquisa, mais pesquisa e mais pesquisa. Karl Barth, na despedida de seus alunos antes de ser expulso da Alemanha em 1935. Pergunta número 1. O que é exegese? Não importa se você está lendo a Bíblia pela primeira vez ou a tem lido desde a infância. Sempre haverá passagens que parecem quase impossíveis de serem entendidas. Haverá também passagens que você acha que entende, mas os seus instrutores, colegas de classe, irmãos da sua igreja ou religiosos as interpretam de modo bem diferente. Esse tipo de experiência ocorre quando as pessoas leem qualquer tipo de literatura, mas nós nos tornamos particularmente conscientes delas quando lemos literatura religiosa, ou literatura religiosa requer algo de nós. Como sabemos, a Bíblia é o best-seller de todos os tempos. Um livro lido, interpretado e citado por milhões de pessoas, de inúmeras maneiras. Seria fácil abandonar qualquer esperança de entender a Bíblia com algum grau de confiança. Tal desalento, porém, é desnecessário. Embora existam muitas e diferentes abordagens da Bíblia, há uma boa quantidade de conceitos semelhantes entre os leitores responsáveis das Escrituras. O propósito desse pequeno livro, vocês veem que ele é um livro com 250 páginas, o propósito desse pequeno livro é ajudar você, estudante, daqui no nosso curso de Ciência da Religião, nível médio, o propósito desse livro é ajudar você a ler, pensar a respeito e escrever sobre a Bíblia de forma criteriosa e sistemática, usando algumas dessas estratégias comuns. Embora seja útil para o estudo de uma porção da Bíblia de qualquer tamanho, esse livro que nós estamos utilizando aqui, ele foi projetado primariamente por um intenso e preciso estudo de uma pequena parte, uma breve narrativa, um salmo, um lamento, um oráculo profético, discurso, parábola, história de um milagre, visão ou argumento de um capítulo, etc. Quer dizer, o autor ele pegou algumas porções da Bíblia, tá bem? E com essas porções ele aplicou exegese e ensinou como fazer exegese, consistindo a maioria, não mais do que alguns parágrafos interligados. O termo técnico para essa análise cuidadosa de um texto bíblico é exegese. Por isso, diferença entre hermenêutica e exegese. Hermenêutica é uma ferramenta, exegese é outra ferramenta. Você imagina um marceneiro, tá bem? Aí o marceneiro ele tem muitas ferramentas na oficina dele, muitas. Cada serra um tipo de corte. Por quê? Porque para cada madeira é necessário um tipo de serra. E para cada detalhe, um tipo de corte. Aí, lógico, ele precisa da ferramenta correta para fazer o corte correto, na madeira correta, para ter o encaixe correto. Essa é a diferença entre hermenêutica e exegese. São duas ferramentas para tratar com o livro sagrado.
E a gente trata com o livro sagrado cortando de acordo com a carência, a necessidade, o texto, o autor, o contexto. E aí a gente tem que manusear os dois elementos. Eu, por exemplo, semana passada, eu fui convidado na minha igreja, tá bem? Fui convidado na minha igreja para ser professor de escola bíblica dominical. Eu dou graças a Deus, porque nasci na escola bíblica dominical, sempre estive presente, não me afasto da escola bíblica dominical, jamais. É uma honra fazer parte do grupo de professores da escola bíblica dominical. E fui colocado para dar aula para uma sala chamada de jovens casados. E quando chego lá, a sala está hiperlotada, está cheia de jovens casados. E a gente participa de escola bíblica dominical dos mais diversos níveis. Tem aquela escola dominical que é maltratada, o pastor não dá ênfase, o pastor não participa, o pastor não patrocina. E tem aquela escola dominical que ela é requintada. Tem um bom superintendente, um bom corpo de professores e incentivo pastoral. Tem das mais diversas. É uma escola bíblica. E dominical, é de domingo. Então, essa daqui, no caso, na igreja que eu estou participando, servindo ao Senhor, é uma boa escola. Cheguei lá, sala de jovens casados. Como eu não sabia muito bem qual que é o grau de instrução dos irmãos ou de aprimoramento, eu fui num grau mediano, né? Bem preparado, estudei muito a lição sobre Elias, os profetas de Baal, os profetas de Azera, estudei sobre Jezabel, estudei sobre Acabe, estudei bastante. E fui para a sala de aula. E me surpreendi porque tem 3 ou 4 irmãs lá que articulam muito bem. Irmãs articulam muito bem. E os 2 irmãos lá que também articulam muito bem. Então, já percebi que ali estamos em um nível bom. E essa semana estarei ministrando agora para uma sala de homens, porque a Assembleia de Deus tem divisão entre sala de homens, de mulheres, jovens, adolescentes, e nessa tem jovens casados, e tem a sala de obreiros também, e a sala de discipulado. O que acontece? Os professores lá são muito bem preparados. Eu participei das aulas que eles ministram lá, são muito bem preparados. Um deles, inclusive, é PhD. Ele é doutor em teologia. Tem até uma editora. Quer dizer, na hora que eu estiver ministrando a aula, eu tenho que ter aquela segurança teológica de saber que os irmãos ali gostam de uma aula muito bem preparada e que o professor também vai estar sendo assistido por outros professores que têm um olhar diferenciado. É o exemplo que eu falei para vocês aqui. Hermenêutica e exegese. Quer dizer, serras diferentes para cortes diferentes e madeiras diferentes para móveis diferentes. Mas você tem que ter habilidade com os dois. Por isso, participe do curso, faça tanto hermenêutica quanto exegese. Bem, vamos lá. Estamos vendo aqui, ó. O termo técnico para essa análise cuidadosa, tá bem? Cuidadosa porque eu estou entendendo que eu tenho que escrever de um texto bíblico é exegese, do verbo grego exegestai. Tá vendo aqui, ó? Exegestai, que significa conduzir para fora. Ex, bem? Ex, fora, e regestai. Então, regestai é o condutor. Essa palavra regestais aqui é aquela que é utilizada lá na carta do autor aos Hebreus, quando diz assim, ó, obedecei os vossos regiomais, os vossos líderes, os vossos condutores, que a nossa Bíblia traduz por pastores. Mas lá não está escrito pastores. Lá está escrito vossos líderes. Obedecei aos que vos conduzem, aos que vos lideram, aos que têm preeminência entre vocês. Aí já estamos em exegese. Quer dizer, aqui está a tradução em português, mas eu estou fazendo a citação para vocês do texto grego. Lá o verbo está falando, é o condutor. Não está escrito pastores. Pastor é uma tradução.
E o João Ferreira de Almeida, seguindo as tradições, e com as tradições ele fez a tradução. Sabia disso? Que muito da nossa Bíblia depende da tradição? A tradição influencia na tradução. Você vai aprender isso aqui. Então, nós temos aqui a exegese, tá bem? Que significa conduzir para fora. Isto é, eu vou retirar do texto, tá bem? Do texto, eu vou retirar o sentido. Vou conduzir para fora, vou tirar do texto. Eu não vou enxertar sentido no texto. Se você enxertar sentido no texto, você enxertar, aí você vai fazer uma exegese. Vou até escrever aqui para vocês verem a diferença, tá? Ó, exegese igual, tá bem? Interpretação rigorosa de fora, tá? Rigorosa do texto, conduzir para fora. Isso é exegese. Aí eu coloquei para vocês no chat, para vocês lerem. E qual que é o inverso? Ao invés de eu tirar o sentido do texto, eu colocar sentido no texto. Aí a palavra é exegese. Exegese é interpretação subjetiva. Essa interpretação subjetiva, chamada de exegese, é forçar o texto a dizer o que o texto não diz. Exegese, eu tiro o sentido do texto. Exegese, eu faço o texto dizer o que eu quero que ele diga. Exegese é pretexto para a heresia. Exegese é análise do texto para se estabelecer a doutrina, a ortodoxia. Compreenderam bem a diferença? Pegaram aí? Muito bem. Nós não queremos fazer exegese. A gente não quer fazer a Bíblia falar o que a gente quer falar. O que a gente quer? Nós queremos saber o que a Bíblia fala para nós. A Bíblia é a boca de Deus, né? A Bíblia é a voz de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Vamos lá. Anotem aí, tá bem? Eu coloquei no chat para vocês acompanharem. Exegese como investigação, diálogo e arte. Então, nesse capítulo, nós iremos considerar a tarefa da exegese e pesquisar o método proposto neste livro. Exegese como investigação, diálogo e arte. Exegese pode ser definida como uma cuidadosa análise histórica. E por que análise histórica? Você vai entender. Você tem Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco, a Torá, a lei, em qual contexto histórico? Contexto histórico em que o Egito era um império mundial. O Egito tomava conta de toda aquela parte ali que incluía a Arábia, a própria Palestina, para onde eles foram, até chegar às margens do Eufrates. Esse era o domínio do Império Egípcio. Um contexto histórico. Moisés escreve no deserto. Escreve 5 livros no deserto. Escreve de uma vez só. Escreve numa sentada só. Contexto histórico. No contexto histórico, a terra de Canaã está ocupada. Por quem? Pelos cananeus, hititas, heteus, jebuseus.
Os cananeus, heveus, girgazeus, está ocupado. Tem uma guerra. As guerras estão acontecendo. E por causa dessas guerras é que Deus não conduziu o povo de Israel mareando o mar Mediterrâneo, levou-os em direção ao deserto na península do Sinai. Por quê? Porque ele não queria que o exército entrasse em guerra. Queria que o exército fosse para a adoração. Vai interpretando o contexto histórico. Para isso aí, livros de arqueologia bíblica serão muito necessários para você. Tudo de uma vez, professor? Não, não é tudo de uma vez. Você vai estudar pequenas porções. O exegeta não é aquele que estuda a Bíblia toda de uma vez só. O exegeta é aquele que tem tanta paciência que você vai gastar aí 6 meses estudando um texto só. Você não tem que ter pressa. Você vai pegar que nem a parábola que eu contei para vocês aqui, que é a parábola do rico e Lázaro, e fica nessa parábola muito tempo, 1 mês, 2 meses. Exegese, falei para vocês. Exegese é sentar na escrivaninha, é colocar os livros, dicionários, léxicos, bíblias, concordâncias, traduções. Você vai colocar aqui material de estudo, sem pressa. O hermeneuta ele tem um pouco mais de pressa. Por quê? Porque ele vai dar um estudo, o hermeneuta ele vai... o hermeneuta ele vai preparar um estudo, uma pregação, consequentemente, ele tem um pouquinho mais de pressa. Mas o exegeta não. O exegeta ele não pode errar. Ele está trabalhando com ferramenta de corte cirúrgico. É o texto. Vocês entenderam? Compreenderam? Por isso, você vai fazer análise histórica. Para fazer análise histórica, tem que estudar o quê? História. Livros de história. Ponto. Para fazer uma análise literária. E para fazer uma análise literária, você tem que fazer o quê? Ler literatura. Análise teológica. Para fazer uma análise teológica, você tem que fazer o quê? Ler teologia, estudar teologia. Então, vai fazer análise histórica, literária e teológica de um texto só. De um texto. Depois eu vou mandar para vocês, me cobre se eu não mandar, eu comecei a fazer análise de Apocalipse capítulo 20, o grande trono branco. Não terminei. Fui atropelado pelo tempo, um monte de coisa para fazer, e, consequentemente, não consegui fazer o término do texto do grande trono branco. Alguns versículos. Eu vou mandar para vocês aí como bônus, tá bem? Alguns chamariam de leitura acadêmica. A palavra acadêmica, tá bem? Ela é de cadeira, tá? Cadeira. Acadêmica é leitura de alguém que fica sentado, grudado na cadeira. É isso que é leitura acadêmica, tá? Tá grudado na cadeira. E a descreveriam como uma forma de que verifica o sentido do texto por meio do registro mais completo e sistemático possível dos fenômenos textuais. É a paciência que você tem de ler versículo por versículo, palavra por palavra, frase por frase. É a paciência que você precisa ter. Lidando com as razões que são expostas a favor ou contra um específico entendimento dele. Jesus andou por sobre as águas. Vem comigo aqui. Você pega o texto, então pregado na igreja, Jesus anda por sobre as águas. Jesus anda por sobre as águas. Que hora que o Senhor Jesus andou por sobre as águas? De madrugada. De madrugada. Era por volta da 4ª vigília da noite. Aí você tem que ter um interesse. Nós vamos estudar geografia bíblica, e geografia bíblica vai te esclarecer bastante. Que mar que ele andou? Ele andou pelo mar da Galileia. É um mar? Não, não é um mar. Não é um mar, um oceano, igual você vai aqui em São Paulo, na Praia Grande, sabe? O Bertioga, o Guarujá, ou no Rio de Janeiro, vai em Copacabana. Não é um mar assim, o mar da Galileia. Ele é uma grande represa. Mas não é só uma represa, ele é uma extensão de água muito grande. Ele não faz os mesmos tipos de ondas que você encontra no oceano. Não faz. Mas tem ondas também.
Tem ondas também, mas não é daquele jeito. E a diferença é o seguinte: Mateus chama o mar da Galileia de mar. O Lucas, que é mais viajado do que Mateus, Lucas chama de lago de Genezaré. Os romanos chamam de lago de Genezaré. Lucas usa o termo romano. Isso é um lago, isso aqui não é um mar. Mas o Mateus, que é judeu, chama de mar. Mar da Galileia. Tá bom. Tá bom. Para um exegeta, isso é importante? É importante. Porque uma coisa é ler o Evangelho de Mateus, outra coisa é ler o Evangelho de Lucas. Mateus, que fica ali restrito a pregar o Evangelho para os judeus, e Lucas, que está pregando o Evangelho para o mundo inteiro. Tem diferença? Tem diferença. Jesus anda por sobre as águas. Que hora que Jesus anda por sobre as águas? Na quarta vigília da noite. Como que se divide? O exegeta tem que saber. Primeira vigília, das 6 da tarde às 9 da noite. Primeira vigília. Segunda vigília, das 9 da noite até a meia-noite. Segunda vigília. Terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília, das 3 da manhã às 6. Jesus está andando na quarta vigília. Então você sabe que é entre as 3 da madrugada e as 6 da manhã. 3 da madrugada, 6 da manhã. É esse horário, quarta vigília. O Cristo, ele subiu para o monte para fazer as orações dele. Que hora? Na primeira vigília. Ele despediu o povo, tá bem? Aí a divisão é entre o meio-dia e as 3 da tarde, as 3 e as 6 da tarde. Eles fazem divisão assim, das 6 da manhã até as 9 da manhã. Das 9 da manhã até o meio-dia. Do meio-dia até as 3. E das 3 até as 6. Então, você vai ter lá a divisão desses 4 horários do dia, 4 horários da noite. Cristo morre que hora? Às 3 da tarde. Cristo morreu às 3 da tarde. Que hora que o Senhor Jesus está andando sobre as águas? Está andando às 3 da manhã. Olha você fazendo exegese. Bem, ó. Exegese. Você vai ligar essa hora simbólica, que é a hora da morte de Cristo, às 3 da tarde, quando ele está prevalecendo sobre as trevas da noite. Por quê? Porque o texto bíblico diz que houve trevas do meio-dia até às 3 da tarde. Trevas. Que hora que o Senhor Jesus está andando sobre as águas? Na quarta vigília. Às 3 da tarde. As trevas estão tomando conta. O que diz o livro de Gênesis? O livro de Gênesis diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas as trevas cobriam o abismo. É um paralelo entre Jesus andando sobre as águas e o Espírito se movendo sobre as águas. A que horário? 3 horas. E por que 3 horas? 3 horas porque é quando Cristo está desafiando o poder das trevas, e o poder das trevas é entre o meio-dia e as 3 da tarde. O poder das trevas é entre as 3 da manhã e as 6. Vocês sabiam disso? Que entre as 3 da manhã e as 6 da manhã, que é a quarta vigília, é chamado de o poder das trevas, é a hora que se abrem os portais do inferno, por assim dizer, e os demônios, os piores demônios, eles andam sobre a terra. 3 horas da manhã é a hora preferida de se fazer invocação a Satanás e aos demônios. Isso aí está dentro da cultura mística. Bom, cultura mística. Cristo está andando sobre as águas, às 3 da manhã. Os discípulos estão para morrer afogados no barco. O barco está indo a pique. E não muito longe, tá? Não muito longe. Eles tinham navegado, da hora que Cristo os despediu até aquele momento, não muito longe. É uma coisa que eles não conseguiam vencer mesmo a tempestade e os ventos, até que veio Cristo andando sobre as águas e dominando as forças das trevas, dominando, assim como ele dominou na cruz as forças das trevas,
porque às 3 da tarde foi quando ele deu o grande brado, e assim ele morreu e venceu as forças das trevas, ele faz isso também no mar da Galileia. Repreende o vento e repreende o mar, o abismo. Repreende, representando o poder da ressurreição, que vai acontecer depois, no domingo, tá bem? Porque a ressurreição vai acontecer justamente na primeira hora. Qual que é a primeira hora? É esse período entre as 6 e as 9 da manhã. É ali que vai acontecer a ressurreição de Cristo. Quer dizer que aquele período entre as 3 e as 6 da manhã é quando ele entra no barco, e quando ele entra no barco, aí o mar se acalma, o vento se acalma e os discípulos respiram aliviados. E existem paralelos entre Cristo andando sobre as águas e Cristo triunfando sobre a morte. Ó, vejam só os 3 dias aqui, ó. 3 da manhã, tá? Até as 6, ó. 3, aí você vem 4, 5, 6, 3. Agora pegue a morte de Cristo. Ele vai ter lá, ó, sexta, sábado e domingo. 3 de novo. É assim que o texto sagrado está construído, com essa linguagem que o exegeta abre, o exegeta descobre, o exegeta vê os paralelos, o exegeta enxerga os sinônimos, as proximidades. Por quê que você consegue fazer isso aí? Porque você não fica brincando de ler a Bíblia, você lê a Bíblia com dependência do Espírito Santo, com a graça do Espírito Santo e com muita reverência. Aí o Espírito Santo vai dando a você a inteligência espiritual para você ler e reler o Evangelho nas diversas passagens que existem. É isso. Outra descrição apropriada de exegese é a leitura atenta, um termo tomado e emprestado de estudo literário. Leitura atenta significa levar em consideração deliberadamente, palavra por palavra, frase por frase, de todas as partes do texto para compreendê-lo como um todo. Isto é, você desmonta o texto para você depois remontar o texto. Mas não é um quebra-cabeça, tá bem? Não é um quebra-cabeça. Isso aqui você vai desmontando para você depois vai colocando numa planilha. Vou ensinar vocês a fazer as planilhas, a classificarem as palavras, mais em hermenêutica, tá bem? Não tanto aqui em exegese, justamente para que você possa ter a melhor compreensão possível desse texto. Aqueles que se envolvem no processo de exegese são chamados de exegeta. Aquele que se envolve no processo de hermenêutica é chamado de hermeneuta. Mas o que se envolve no processo de exegese é chamado de exegeta. Muitas pessoas, ao longo do tempo, têm entendido que o objetivo da exegese é a descoberta do propósito do escritor bíblico ao escrever, ou o que é chamado de intenção autoral. Você vai lá, quer ver? Vou pegar para vocês aqui uma Bíblia de estudo. Aqui está. Peguei a minha Bíblia de estudo. Bíblia de Estudo de Genebra. Tá assim surradinha a capa, mas tá bom. Tá? Vamos lá. Você vem aqui, ó, no começo do livro. Aí o que fizeram os exegetas da Bíblia de Genebra? Você pega essa capa aqui, ó. Carta aos Gálatas. Tá vendo aqui? Carta aos Gálatas. Aí tem aqui, autor, data e ocasião, característica e temas. Quando chega aqui, esboço da carta aos Gálatas. Aqui embaixo, um mapa. Mais embaixo, notas de rodapé. Tá vendo aqui as notas de rodapé? Ó? Em cima, o texto. Referências. Isso aqui é uma Bíblia de estudo, meu irmão. São Bíblias de estudo. Você pega aqui, essa Bíblia aqui não é uma Bíblia de estudo, tá bem? Essa aqui é a Bíblia, minha Bíblia também de capa surrada. Só tem o texto, ó, tá? Texto e só o texto.
com divisão de versículos e capítulos, tem nota de rodapé, não tem nada. Tem nada. Aí o exegeta, ele quer saber quem foi que escreveu mesmo essa carta aos Gálatas. Foi Paulo? Foi Paulo que escreveu? Ou foi atribuído a Paulo? É linguagem de Paulo? É estilo de Paulo? É repertório de Paulo? A teologia é uma teologia paulina? Tem traço da personalidade de Paulo aqui? Tem alguma data indicativa no texto? Ou eu tenho que achar essa data espalhada por aí, em outras ocasiões? Como que eu faço? Qual é a intenção de Paulo ao escrever a carta aos Gálatas? Ele deixa claro na carta qual que é a intenção dele? Quando você lê a carta de Judas, irmão de Jesus, ele diz, Judas diz, eu queria escrever sobre salvação. Judas diz, mas por causa da situação que está acontecendo agora, muitos ataques à fé, eu resolvi escrever sobre defesa da fé. É o que diz Judas. A batalhardes pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Apologética. Judas diz, era para me escrever sobre soterologia, mas eu vejo maior necessidade de escrever sobre apologética, defesa da fé. Às vezes, a intenção do autor está declarada pelo autor. Às vezes, não. Você tem que ser um bom exegeta para isso, para você não colocar sentido no texto. Você tem que tirar do texto. Está no texto a resposta. E não fazer o texto falar o que você quer que ele fale. Compreenderam? Aí, vamos aqui. Intenção autoral. Embora seja um objetivo louvável, é muitas vezes difícil de ser alcançado. Muitos intérpretes modernos rejeitam a intenção autoral como finalidade da exegese. Para que eu preciso da exegese? Para saber qual que é a intenção do autor ao escrever essa carta, essa epístola, este evangelho, esta profecia. Aí o autor aqui fala para a gente o seguinte: se já é difícil compreender as nossas próprias intenções ao escrever algo, mais complicado ainda é descobrir as intenções de outra pessoa, de outro tempo e cultura diversa. Isto é, se você nem sabe por que você está escrevendo algo, você só começou a escrever, como que você vai entender qual é a intenção de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João? Como você vai entender a intenção de Mateus, Marcos, Lucas? Como você vai entender a intenção de Jeremias, Isaías, Oséias, Obadias, Miqueias, Joel, Amós? Como que você vai entender a intenção dos cronistas que escreveram o livro das crônicas, o primeiro Samuel, o segundo Samuel? Como? Não é uma tarefa que você vai fazer do dia para a noite. Por isso, qual que é o objetivo da exegese? É isso? Descobrir a intenção do autor? Um objetivo mais modesto e primário seria obter uma compreensão possível e coerente do texto em seus próprios termos e contexto. Quer dizer, nós não podemos ficar subjetivamente analisando a Bíblia o tempo todo. Subjetivamente. Aí você vai perguntar assim, professor, o que é subjetivamente? É esse exemplo. Como vou saber com qual intenção foi escrito o Salmo 1º, Salmo 2º, Salmo 20, Salmo 23? Eu vou ter que ser subjetivo. Quer dizer, colocar o meu coração no texto. Mas vamos voltar para a metáfora que eu falei para vocês aqui. Uma pessoa chega para você na sua marcenaria e diz assim, quero uma mesa. Tá? Você sabe fazer mesa? Sei. Você fazer mesa. Você quer mesa para quê? Eu quero uma mesa para a minha sala de jantar. Uma mesa para a sala de jantar. Como que você quer a mesa? Bom, eu quero a mesa que ela tenha um tampão de vidro. Eu quero que ela seja envernizada com mogno. Que seja uma mesa que caiba 6 cadeiras.
A pessoa está te dando uma descrição aproximada do tipo de mesa que ela quer. Aí lá vai você para fazer o desenho, os modelos, e apresentar diversos modelos para a pessoa, para ver se tem uma comunicação entre você e aí a pessoa que quer a mesa. Você não pode simplesmente pegar o que ela está dizendo ali objetivamente, uma mesa para 6 cadeiras, com tampão de vidro, com verniz. Você não pode pegar e colocar sua interpretação subjetiva. Eu acho que é assim. Aí mete a serra, tal, no final você apresenta a mesa e a pessoa fala o seguinte, mas não é essa mesa que eu pensei. Não é. O senhor não fez nenhum desenho? O senhor não fez nenhuma projeção? Não apresentou nenhum modelo para mim? Não, não é assim que se faz. Tem que ser esquadrinhado, tem que ser desenhado, tem que ser planilhado, tem que ser proposto para o cliente, para ele dizer, é isso aqui que eu quero, é essa mesa. Aí você, com esse desenho, esse designer, você vai lá para a serra, martelo, prego, cola, o que for necessário, e vai entregar a mesa que o cliente pediu, porque é ela que está comprando. É a sala dela, ela viu a mesa na sala dela. E você tem que tirar da cabeça dela e colocar na madeira. Então, eu estou usando essa metáfora para dizer o que para você? Que você não pode entrar com o seu coração na Bíblia e fazer a Bíblia dizer o que você quer que a Bíblia diga. Como exegeta, você vai manter um distanciamento objetivo. É um texto que foi escrito por um determinado autor, numa determinada situação histórica e cultural. Esse texto tem uma mensagem objetiva para o público daquela época, e essa mensagem objetiva não pode ser mudada só porque nós estamos no século XXI. Quer dizer, o exegeta é aquele que ele quer o sentido mais próximo da realidade do texto. Não é uma invencionice. Eu estava lendo o Gênesis, quando eu comecei a estudar o Gênesis, estudei o Gênesis durante anos, anos, anos. E aí eu continuo estudando, tá? Agora que estamos aqui trabalhando com vocês, estou estudando o Gênesis de novo, todinho. Até montei o canal agora, as escrituras de capa a capa, e estamos ali trabalhando o Gênesis de novo, versículo capítulo 1. E eu me lembro que eu estava começando a estudar o Gênesis, que o doutor Exaltino, que já dorme no Senhor, ele disse o seguinte: o cristão tem mania de querer ver a trindade no livro de Gênesis, quando disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Só que o doutor Exaltino, ele era um hebraísta, ele lia a Bíblia no hebraico, e ele conhecia a cultura dos hebreus. E na cultura dos hebreus, e na literatura universal, quando se diz assim, façamos, não quer dizer que são mais de 2 ou 3 pessoas. Façamos é um estilo de linguagem literária que é aplicado aos reis, aos monarcas, aqueles que têm majestade, eles falam no plural. É uma maneira poética de se falar façamos. Não é a Trindade conversando consigo mesmo no texto, tá? No texto. Quando a gente afirma que é a Trindade, é a nossa paixão, é o nosso coração, é nós queremos enxergar a Trindade no texto. Se a Trindade já está ali, ela está oculta, velada e não revelada, porque revelada é só no Novo Testamento. No Antigo Testamento não está revelado, está velado. Tem um véu, tá? Tem um véu. Está velado. Tem um véu. Aí eu comecei a entender que eu preciso ler o Antigo Testamento como o Antigo Testamento e o Novo Testamento como o Novo Testamento. Aqui no curso de Ciência da Religião, nós vamos ter teologia do Antigo e teologia do Novo Testamento. Vocês vão ver a diferença. É por não saber essa diferença que existem aí igrejas e movimentos cristãos que usam o Antigo Testamento como se fosse Novo Testamento, o Novo Testamento deles, e trazem doutrinas do Antigo Testamento para o Novo Testamento sem exegese. E aí fazem errar. Erram e fazem errar. Tá bem? É 9h15, né? É 9h15.
terminar esse parágrafo. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Um objetivo mais modesto e primário seria obter uma compreensão possível e coerente do texto em seus próprios termos e contexto. Mesmo tal propósito já é difícil. Muitas vezes, embora nem sempre, esse objetivo primário é perseguido por um maior, e, em última análise, mais importante, meta existencial. De alguma forma, o texto em seu contexto possa nos falar em nosso diferente e ainda assim similar contexto. O que ele quer dizer? Você vai usar a exegese, tá bem? Nós queremos ser objetivos no texto. Eu quero ler o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu quero entender que foi Davi quem escreveu. Davi é um pastor, está utilizando a metáfora do pastor, dizendo que o Senhor é o pastor do pastor, e que assim como o pastor comum não deixa faltar pasto para o seu rebanho, Deus também não deixa faltar pasto para o seu povo. Aí fala, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. É um pastor usando linguagem poética para se referir a Deus como sendo pastor. Aí eu sou obrigado a ouvir alguns desavisados, né? Pegam o Salmo 23 e falam, a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando Deus diz que nada faltará, não faltará mesmo, não faltará tristeza, não faltará angústia, não faltará perturbação, não faltará tribulação, nada te faltará. Isso é um desavisado fazer um negócio desse. Ele está fora de contexto. Está fora de contexto, não é isso. Porque logo no verso seguinte, é só ter paciência que o texto vai falar sozinho. No verso seguinte, o salmista explica, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas e refrigera a minha alma. Não faltará pastos verdejantes, não faltará descanso, não faltará água fresca. Boas coisas. Não está falando dessas peripécias. É só ter paciência, tá bem? Exegese é para quem tem paciência e para quem não tem, tem que aprender a ter. Como já é 9h15, nós terminamos aqui essa introdução. Você vê que o texto já está na mão de vocês e vocês devem estudar. Tá bom? A gente não vai prolongar mais para não cansar vocês. Não adianta cansar muito. A aula está gravada, vocês vão rever muitas vezes. E na semana que vem a gente continua ainda essa parte introdutória. Querem falar alguma coisa? É o momento. Muito bom. Só isso. Eu também gostei muito, viu, professor? Muito bom mesmo. Bom, então eu já tinha estudado alguma coisa sobre... Eu tinha pegado um livro uma vez emprestado sobre hermenêutica, mas isso faz algum tempo, então preciso me atualizar de novo. Gostei bastante. Leia com paciência esse texto que eu enviei para vocês aí, tá bom? E participa com paciência aqui. Bom, tenham todos uma boa noite, que Deus abençoe vocês, bom fim de semana, bom culto, e a gente vai se vendo lá no nosso grupo. Bom? Bom, tá ótimo. Paz do Senhor. Deus abençoe. Paz. Deus abençoe.